Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Global. Este podcast que tem o objetivo de destacar pessoas que de alguma forma vieram para os Estados Unidos ou saíram do Brasil e conseguiram ter algum tipo de sucesso, algum tipo de destaque, que possam compartilhar suas experiências, tanto positivas quanto as negativas, de maneira que criem aprendizado e compartilhem isso tudo com o público todo que nos assiste ou que nos ouve. Neste episódio, tenho a honra de receber meu amigo Marcos Rocha, um empresário de muito sucesso que já vive há algum tempo aqui nos Estados Unidos. Marcos, vou te pedir para se apresentar para quem não te conhece, embora eu sei que você já é uma pessoa bastante conhecida, principalmente da comunidade de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Maravilha, Ariel. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Me sinto realmente honrado e lisonjeado com o seu convite, poder estar aqui participando da Conexão Global. E, como você falou, meu nome é Marcos Rocha, eu sou CEO e fundador de uma empresa de gestão de operações de câmbio, chama-se In-Out Group. É uma empresa que já existe no Brasil há 21 anos, e desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos, em 2017, início de 2018, nós fundamos aqui o braço da empresa aqui na Flórida, na qual eu venho tocando a gestão internacional. Excelente, muito bom. Marcos, eu queria começar te perguntando e que você pudesse compartilhar um pouquinho da sua história, mas desde a sua infância, do seu núcleo familiar, desde criança, onde você cresceu, como é que foi a sua infância, até você chegar, digamos, no início da sua carreira profissional. Maravilha. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, Ariel, eu sou nascido numa cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, que chama-se Teresópolis. Tá? Estudei nessa cidade até os meus 17 anos, que quando eu saí da escola e fui para a faculdade, aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, né, onde eu cursei administração de empresas na Faculdade Cândido Mendes e me especializei, né, na questão do mercado financeiro com foco em operações de câmbio, porque eu entrei no mercado muito cedo, né? Então, eu entrei no mercado de câmbio com 18 anos, né? Já tive a oportunidade de entrar nesse mercado que eu atuo até hoje, mas antes, só fazendo, como você comentou, né, do início da minha infância até o momento que eu comecei a minha carreira, eu comecei a trabalhar com 16 anos, numa empresa de um amigo do meu pai, na época. Meu pai era empresário em Teresópolis, no ramo imobiliário, né? Ele era dono de imobiliária na cidade, mas ele me colocou para trabalhar na empresa de um amigo, justamente com aquela visão de eu não trabalhar na empresa dele para que eu pudesse criar responsabilidade e amadurecer mais cedo. Isso daí foi muito assertivo, né? Agradeço muito ao meu pai de ter me dado essa oportunidade, de ter tido essa visão, porque realmente isso me trouxe uma maturidade profissional e como ser humano também mais cedo, que me ajudou muito, né, a construir a carreira que eu consegui construir. Na minha infância fui muito feliz, graças a Deus. Tenho duas irmãs mais velhas, que são gêmeas, inclusive. A nossa família sempre foi uma família muito unida. A gente teve aí tive uma infância muito feliz nessa cidade, tive muitos amigos, estudei em excelente escola, e é isso. Aí, Muito legal, muito legal. E aí depois você foi para o Rio, fez administração, se especializou no mercado financeiro, mais focado em câmbio. Como é que era naquela época, Marcos, essa questão de câmbio, essa relação do Brasil com o resto do mundo para a transação financeira? Era muito diferente do que é hoje, né? totalmente diferente do que é hoje. Quando eu entrei no mercado de câmbio, na época, existia uma informalidade muito grande, né? Que depois, ao longo dos anos, a legislação ela veio se adequando, né? Vamos dizer, evoluindo, né? Por exemplo, eu sou da época que, na época, existiam, obviamente, a tecnologia não era como é hoje, então existia muita documentação, muito papel para fazer o fechamento das operações e tudo mais. Eu sou de uma época que não se exigia tanto compliance nas operações, né? Também a questão de, por exemplo, você vai receber, uma empresa brasileira vai receber um recurso externo, não tinha necessidade de atestar a origem do recurso, quer dizer, se era dinheiro entrando no Brasil,
era mais fácil, você conseguia aprovar, e ao longo do tempo isso daí foi mudando totalmente, e hoje em dia é algo assim que teve uma época, inclusive, da minha carreira, que eu até brinco, que conforme a legislação foi alterando, foi exigindo tanto mais trabalho da gente para fazer as operações, para conseguir aprovar as operações, que eu brinco que, assim, no primeiro momento, a gente, ao cobrar pelo trabalho que a gente, pelo serviço que a gente prestava na época, né, de gestão e intermediação de operação de câmbio, conforme as coisas foram mudando e a legislação foi se tornando assim mais exigente, né? A legislação foi exigindo muito mais documentação, muito mais informação para poder entender o dinheiro que estava sendo transacionado e aprovar as operações, que a gente conseguia. A gente estava trabalhando, cobrando a mesma coisa, mas trabalhando muito mais. Então, a gente começou a entregar, vamos dizer assim, ouro a preço de prata na época, né? De tanto mais trabalho que a gente tinha, e o mercado não se adequava, obviamente, a você ter que cobrar mais pelo seu tempo empenhado ali, né? Mas isso foi por conta dessa mudança que veio acontecendo ao longo dos anos e que hoje, sem dúvida nenhuma, é o mercado que a gente atua aí, que ele é totalmente regulado. O que é bom no final das contas, né, Marcos? Totalmente, Porque permite realmente transparência e, enfim, evita uma série de coisas, embora também, né, o outro lado vai também se aprimorando, se especializando, né? Mas eu costumo dizer que essas áreas, digamos, de controle financeiro, de arrecadação, em todos os governos, são as áreas, digamos, que tem os profissionais mais bem preparados, mais investimento em tecnologia, né? Então, é natural que os governos invistam muito, tanto em fiscalização, quanto também em formas, né, de poder ter transparência nesse tipo de operação, né? Não, isso foi muito bom, né? Hoje é o mundo inteiro unido, né? Para combater as operações ilegais, né? Vamos dizer assim. Como eu sempre trabalhei no mercado das operações oficiais, eu pude acompanhar a evolução disso. Mas, como eu disse, no início era muito mais fácil, muito mais flexível, muito mais simples de aprovar uma operação, mas também tinha o lado da tecnologia que, como avançou muito, na época a gente, como eu comentei, né? A gente não tinha, à medida que a carteira de cliente ia crescendo, ia ficando difícil até de guardar a quantidade de documento que existia, que hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia, Tudo digital. Até a função Office Boy, por exemplo, no meu mercado, ela acabou, né? Porque você não tem mais que ter ninguém para levar documento em lugar nenhum, né? Tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico. Hoje a coisa avançou de um jeito que é muito... tudo online, em qualquer lugar que você... Eu tenho clientes, às vezes, que me perguntam assim, Marcos, eu vou precisar fechar um câmbio com você, com a sua empresa, mas eu estou viajando, eu posso... depende de eu estar na cidade que eu moro, eu posso fechar de qualquer lugar? Eu falo, você pode fechar de qualquer lugar, de onde você estiver, você consegue fechar a sua operação. Hoje é tudo mais fácil em termos eletrônicos, né? Por outro lado, fica tudo registrado, fica tudo rastreado, o que eu acho muito bom no final das contas para quem não tem nada a esconder, ou pelo menos não quer esconder nada, né? Exatamente, é isso aí. Mas me diz uma coisa, Marcos, como que esse seu trabalho acaba se conectando ou se diferenciando com essa questão das moedas virtuais? Porque eu vi recentemente teve essa mudança, né, da questão de IOF no Brasil, e eu vi gente, por exemplo, oferecendo uma operação através de uma moeda virtual que depois faria a transferência para dólar, esse tipo de coisa. Isso não necessariamente é uma operação ilegal. Não necessariamente é uma operação ilegal, é uma operação que hoje já tem, inclusive, bancos, inclusive, que a gente representa fazendo, tá? A questão é assim, tem que ter compliance, tem que ter cadastro, tem que entender as origens, tá? É uma operação que ela, ou seja, os órgãos estão regulando essa operação, né, aos poucos. Até há tempo atrás ela não tinha regulamentação nenhuma, né, mas aos poucos isso está evoluindo, e eu acho que vai evoluir cada vez mais. Vai ser uma realidade cada vez mais, sem dúvida nenhuma, o futuro também. E assim, mas como eu falei, é uma operação que hoje não é uma operação tão assim de dia a dia, né? Ela é uma operação mais atípica. Obviamente que tem pessoas que só operam isso, né? E é o dia a dia. Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho a operação de câmbio tradicional, que é o meu maior volume de operações, e tenho algumas consultas
né, de operações, e isso daí, sem dúvida nenhuma, dependendo do cliente e de como que ele esteja organizado e tudo mais, é uma operação que dá para fazer dentro da legalidade. Agora, qual é, digamos, a operação típica que a sua empresa faz, Marcos? A operação típica que a minha empresa faz é a operação do câmbio tradicional, que são todas as pessoas físicas ou jurídicas brasileiras que precisam transacionar recursos do Brasil para o exterior e do exterior para o Brasil. E aí você tem desde as empresas, né, que são importadores e exportadores, né, empresas brasileiras que têm capital estrangeiro na sua composição societária, e aí que precisam transacionar recursos para pagamento das importações, para recebimento das exportações, ou para recebimento, por exemplo, de aporte de capital ou empréstimo de empresas matrizes no exterior, remessa de lucros e dividendos, pagamento de empréstimo, enfim, são operações de câmbio tradicionais, e também as pessoas físicas que precisam, né, enviar recursos do Brasil para o exterior porque estão investindo, por exemplo, no mercado imobiliário em algum país, e aí precisa mandar o recurso para fazer o pagamento do imóvel que está comprando, ou que está até, às vezes, se mudando do Brasil, né, para o exterior, como é o nosso caso aqui mesmo, né? A gente vai trazer o nosso recurso, uma vez que a gente está mudando para outro país e se tem recurso ainda no Brasil, ou se amanhã também precisa enviar um recurso para o Brasil por algum motivo, né? Tem famílias que eu conheço que moraram aqui e voltaram para o Brasil, né, e venderam aqui, por exemplo, patrimônio que tinha adquirido, imóvel e tudo mais, aí nesse momento precisa levar de volta. Então, isso tudo gera uma operação de compra ou venda de moeda, né? No caso dos Estados Unidos é dólar, no caso da Europa, os países da Europa é euro, né? Aí tem outras moedas também que a gente atua, porque a gente atua com países praticamente do mundo inteiro, exceto alguns países que têm sanções, né? Então, essas são as operações do nosso, ou seja, esses são os negócios que geram a operação de câmbio tradicional, que é onde a gente está posicionado hoje, né, vamos dizer assim. E como que você vê, Marcos, a questão, digamos, do quanto as políticas dos governos ou as falas, né, às vezes de um presidente de Banco Central, isso sempre acaba interferindo nas variações cambiais, né? Eu adoro aquela definição de que Deus criou o câmbio para manter a humildade dos economistas, né? Porque ninguém nunca acerta, né, câmbio a longo prazo, né? No início do ano todo mundo diz: esse ano vai terminar o câmbio da moeda tal a tanto, e é raríssimo alguém chegar perto, né? Porque sempre tem um monte de acontecimentos que acabam interferindo nesse nível de cotação e no valor mesmo, né? Entre uma moeda e outra, de percepção, né? Porque no fundo o câmbio é uma questão de percepção de valor, né? E um pouco de projeção de futuro. Me fala um pouquinho o quanto que você vê, digamos, o quanto da sua experiência aí em momentos, digamos, de crise ou de oportunidade nessas diferenças cambiais. Realmente, sim, se tratando de Brasil, que é o mercado que nós atuamos, né? A nossa operação ela é a legislação de câmbio do Brasil. O câmbio no Brasil ele é extremamente sensível a qualquer notícia, tá? Do Brasil, cenário político e econômico brasileiro e mundo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, alguma notícia que sai no político e econômico do Brasil que o mercado gosta, gera uma calmaria e a tendência do dólar naquele momento ela é de queda. E aí o dólar cai e gera oportunidades boas de compra, por exemplo, né? Assim como, se a notícia for boa com relação a algo que esteja acontecendo no mundo, entre outros países, também pode gerar assim, uma energia positiva no mercado brasileiro que traz o câmbio a cair, né? Ou seja, traz a taxa de câmbio para baixo, tá? Agora, se a notícia for ruim, né? Ou seja, se for algo que estressa o mercado, geralmente ali vai trazer um estresse onde a taxa vai subir, né? Então, por exemplo, desde notícias que às vezes o governo brasileiro solta, que o mercado não se agrada com a notícia, dá uma estressada no câmbio, o dólar sobe. E político econômico internacional, né? Por exemplo, até guerra entre países, né? Essas questões que a gente vem vivendo aí recentes e tudo mais, tanto guerra mesmo, quanto guerra também fiscal, questões de queda de braço entre países, na questão mesmo de impostos, assim, tarifas, essas questões que a gente vê que vem acontecendo aí,
fazem com que o mercado, se a notícia for mal acatada pelo mercado, o dólar vai subir. Então, você falou uma coisa aí que esse início de ano a gente tinha uma previsão de dólar, né? Eu vi instituições financeiras fazendo previsão de dólar a R$ 7 no final do ano. Hoje já não é mais uma realidade. Hoje a previsão ela já é bem mais conservadora, né? Ou seja, está bem mais para perto de R$ 6 até. E tem instituições fazendo até previsões já de dólar para o final do ano abaixo disso, né? Então, tudo vai depender do que acontece realmente, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E isso faz com que o dólar oscile para cima ou para baixo. Por isso que realmente é muito difícil a gente acertar a previsão, por mais que a gente saiba a tendência do câmbio. Porque às vezes a gente sabe que o mercado está com tendência de baixa por algum motivo, por alguma notícia ou algum momento do mercado, de algo que esteja acontecendo, e aquela tendência nos trai, né? Então, a gente recebe muitos clientes pedindo assim, por exemplo, o que você acha? Você acha que semana que vem vai estar mais baixo? Melhor eu esperar para comprar semana que vem? Aí eu digo, olha, se o dólar... o que eu acho é que, assim, por mais que a gente às vezes saiba, vamos supor um exemplo que a tendência seja de baixa. Por mais que a gente saiba que a tendência é de baixa, pode acontecer algo que você dorme com dólar num preço e no dia seguinte você acorda com dólar muito mais caro e que nos trai a tendência, né, no caso. Por quê? Porque a notícia veio inesperada. Então, o que eu sempre recomendo para os clientes é usar algumas estratégias para se proteger disso, né? Porque, como você falou, sua colocação foi perfeita. Não tem como acertar. Traz realmente a humildade para os melhores e maiores economistas por conta disso, porque qualquer coisa pode mudar o rumo da oscilação do câmbio totalmente, né? Então, algumas estratégias são excelentes. O que eu falo muito para os clientes, a estratégia do preço médio. Para quem é comprador, por exemplo, e nesse caso é interessante o câmbio mais baixo. Se caiu, compra uma parte daquilo que você sabe que você vai precisar comprar, se você tem esse prazo para trabalhar a teu favor, né? E aí, se subiu em algum determinado dia, naquele dia você segura, não compra. Se caiu de novo, volta a comprar mais um pedaço, né? Se caiu demais e está numa faixa que você sabe que, se avaliar o mercado nos últimos meses, aquilo é meio que piso, às vezes, naquele momento ali, vale a pena entrar com a mão maior. E por aí vai. Entendi, muito interessante. Agora, Marcos, você vê um volume maior de transação do Brasil para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para o Brasil? No momento, já podemos falar de algum tempo para cá, do Brasil para os Estados Unidos. Bem maior. Bem maior, né? Bem maior. E normalmente, essas pessoas que estão trazendo recursos do Brasil para os Estados Unidos, o que elas fazem com esse recurso aqui nos Estados Unidos? Olha, hoje o que mais gera operação de câmbio para a nossa operação internacional aqui é o mercado de real estate, tá? Então, na maior parte das vezes, as pessoas estão aqui investindo no mercado imobiliário ou comprando imóvel. Aí tem investidores hoje já entrando no mercado de construção, né, se alinhando com pessoas que já estão com experiência aqui, com algumas construtoras e tal, e aí fazem a compra do terreno e investem no mercado de construção de casas e às vezes até mesmo de imóveis comerciais, enfim. É mais esse mercado hoje que traz maior volume, mas também tem, sem dúvida nenhuma, aquelas famílias que hoje estão morando aqui, que estão com recurso ainda no Brasil e que trazem um recurso para se manter aqui nos Estados Unidos e tudo mais, entendeu? Entendi. Você sabe, né, Marcos? Eu sou sócio de uma incorporadora, a gente constrói casas com parceria com investidores e, de fato, é um negócio super rentável e que a gente tem acompanhado e visto cada vez mais pessoas trazerem o recurso, até porque mercado imobiliário, como você bem sabe, é muito estável, né? E nos Estados Unidos tem uma previsibilidade muito maior do que no Brasil. E isso faz com que, de fato, os investidores consigam, na média, arrecadar uma rentabilidade muito interessante. Tem até um outro episódio aqui que eu gravei com o meu sócio e enfim, falo constantemente disso. De fato, é uma operação muito interessante. E isso tem crescido, né? Tem crescido o interesse dos brasileiros por investir
no mercado imobiliário, nas transações imobiliárias, mas quanto que, na sua opinião, afetou positiva ou negativamente o aumento de preços que o mercado imobiliário sofreu nos últimos anos, principalmente quando a gente está falando de Flórida, né, que é onde a gente atua com mais intensidade e tem mais conhecimento? Na verdade, bom, essa não é bem a minha área de atuação, né? Ou seja, eu estou mais na parte de trazer o recurso do pessoal que vai investir, mas como a gente está muito ligado aqui no mercado imobiliário por conta dos clientes que fazem grandes volumes através da nossa empresa para investir nesse mercado, o que eu tenho percebido, né? Ou seja, é que o mercado aqui nos Estados Unidos, ele, por ter muita gente investindo, né? Ele acabou sofrendo realmente um aumento de preço, mas também por conta de questões, decisões políticas, né? Que a questão dos juros aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Então, a gente teve um momento do mercado imobiliário aqui que foi o momento do vendedor, né? Isso logo pós-pandemia, a gente teve aquele momento bem aquecido dos vendedores. Aí a gente teve um momento ali que eu entendo que tinha pouco imóvel e muita demanda, né? Vamos dizer assim. Então, o vendedor colocava o imóvel para vender por um preço e acabava vendendo mais caro, porque aparecia fila de pessoas para comprar aquele imóvel e ele acabava vendendo mais caro do que a própria pedida que ele tinha feito naquele momento, né? Do que ele tinha listado. Hoje o mercado já virou, né? Ou seja, hoje a gente vê o mercado muito mais para o comprador, com excelentes oportunidades. Por quê? Porque o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que ele, por mais que eventualmente, né, ele sofra essas oscilações, ele sempre se recupera e se recupera muito bem. Então, por exemplo, eu falo, inclusive, que hoje o investidor capitalizado ele tem excelentes oportunidades aqui, que ele vai conseguir comprar imóveis ou até construir com preços onde ele vai conseguir performar melhor depois, no momento que ele fosse ou vender o imóvel que ele construiu ou que ele comprou, porque ele vai comprar bem agora. Agora é o momento mais do que a gente chama de buyer's market, né? Que é o momento comprador. Agora ele está a favor do cara que tem o dinheiro para comprar, né? Porque hoje tem o cara que bota o imóvel para vender, fica um tempo no mercado, ele acaba tendo que baixar o preço e ainda assim não vende, aí chega o cara com dinheiro na mão e se o vendedor realmente precisa se desfazer, ele acaba vendendo, né? Então é mais uma oportunidade melhor ainda, né, para o investidor agora nesse momento. Esse é o bonito, né, desse mercado nos Estados Unidos, porque justamente ele tem os ciclos, né? Então tem os ciclos que é mais favorável ao comprador, o ciclo que é mais favorável ao vendedor e assim por diante, taxa de juros. E de fato, hoje o mercado está muito mais favorável ao comprador, né, de uma forma geral. Claro que tem nichos específicos que têm uma dinâmica diferente, mas, por outro lado, a gente sabe que o mercado vai virar de novo e vai mudar de novo em algum momento, né? E eu acho que esse momento não está tão distante, principalmente pela questão de acomodação, né, digamos, das especulações em relação ao governo Trump, a tendência à queda da taxa de juros nos Estados Unidos, enfim. Mas o bonito realmente desse mercado é que ele vai oscilando, mas ao mesmo tempo dando uma previsibilidade muito maior do que a maioria dos outros mercados, né? Então, acho que o brasileiro tem entendido isso com mais facilidade, é mais fácil para o brasileiro entender o mercado americano a partir do mercado imobiliário do que ir logo para outras estruturas de financiamento ou de investimento um pouco mais complexas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu concordo. Marcos, vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Me conta um pouquinho da sua experiência familiar, da sua experiência de ser casado com uma atriz famosa, o quanto que, digamos, isso influiu positiva ou negativamente, digamos, na sua carreira, na sua vida pessoal, e o quanto que isso refletiu também na vinda da sua família para os Estados Unidos. Então, bom, eu não sou do meio artístico, né? Nunca tive nenhum contato próximo com o meio artístico. A minha relação com a Nívia, nós nos conhecemos
porque como eu já fui casado anteriormente, ela também, nós temos 2 filhos, né? Ela tem um filho que é o meu filho mais velho hoje em dia, né? E eu tenho um filho que é o filho do meio dela, né? Porque hoje a gente tem também a nossa filha, mas nós nos conhecemos na porta da escola dos meninos, né? Lá no Brasil, na época que ainda morávamos lá, e foi, assim, uma relação muito bacana desde sempre, desde o início. Obviamente que por eu não ser do meio artístico, no primeiro momento foi um pouco difícil, né, a adaptação, porque acaba que você, eu que sou, como eu falei, não nasci em Teresópolis, né, sou uma pessoa, como não tenho nenhuma relação com o meio artístico, não tinha nenhuma projeção em mídia, nada disso, e aí, de repente, a tua vida começa a ficar exposta ali, né? E no primeiro momento, você tem que se acostumar com aquilo ali, né? Então, é algo que eu sou uma pessoa mais... eu sou mais low profile, né? Vamos dizer assim, não sou aquele cara que gosta de aparecer, nada disso, então eu tive um pouco mais de dificuldade de adaptação nesse sentido, mas fui entendendo o jogo, fui entendendo a necessidade dela também de, eventualmente, eu estar junto com ela em algumas situações, né? Porque, obviamente, passei a ser marido dela e, enfim, e aí fazia parte do dia a dia dela, da vida dela, e a gente... Aí eu te digo o seguinte, vencida essa etapa, me acostumei super bem com isso, hoje para mim é uma coisa tão normal que às vezes até esqueço, né, da fama que a minha esposa tem nessa questão de ser atriz brasileira, Rede Globo, novela, aquela coisa toda, porque ela realmente tem um nome muito forte no Brasil, né? Ela teve uma presença muito forte, e o nome dela ela construiu bem construído em cima da carreira que ela tem. Mas, como eu te falei, depois eu acabei me acostumando e só vejo pontos positivos, né? Hoje eu só consigo ver pontos positivos, porque a Nívia é uma pessoa extremamente família, né? Então ela é uma pessoa assim, a super mãe, né? A super esposa, cuida da família dela de uma forma extraordinária, né? Hoje nós, como eu te falei, a gente tem 3 filhos, que é o meu, o teu e a nossa, mas são nossos 3 filhos, né? Ou seja, eu não consigo diferenciar o meu enteado do meu filho, por exemplo, e nem ela, eu tenho certeza disso. Quer dizer, então a gente tem uma relação muito bacana, familiar, e no que diz respeito à nossa mudança, foi inclusive ela que foi a pessoa que tomou essa decisão lá em casa, né? Aí eu posso te falar que, assim, nós estamos casados, né, há 12 anos, estamos morando aqui nos Estados Unidos há 8, e decidimos vir para cá há 10 anos atrás, quase 11 anos atrás. Numa das vindas nossas para passar férias, ela comentou a vontade que ela tinha de morar aqui e tudo mais, por conta também de o que estava acontecendo no Brasil, né? Naquela época não era como depois, piorou ainda mais depois, né? Mas naquela época já tinha aquela questão da violência que estava trazendo muita insegurança para ela. Ela, infelizmente, passou por alguns episódios nesse sentido no Brasil, que trouxe para ela uma insegurança ainda maior. E aí, por conta disso, e aí pensando no futuro das crianças e tudo mais, ela comentou na época, gostaria muito de vir morar aqui. Eu falei, não, vamos fazer essa experiência, vamos assim, experimentar, né? Eu gostei da ideia e tudo mais. E aí nos alinhamos, fizemos ali o nosso dever de casa, que deveria ser feito e tal, para a gente poder vir de uma forma que a gente realmente pudesse estar aqui e ter uma vida normal, né? De uma pessoa que mora aqui no país legalmente. Fomos para o Brasil, inclusive, na época, depois que a gente deu entrada no processo de visto nosso, em cima da carreira dela, inclusive, e aguardamos lá, e quando tivemos aí o visto aprovado, viemos morar. Por isso que a gente decidiu há 11 anos e está morando há 8, que foi uns 3 anos aí, mais ou menos, que levou o processo de visto. A gente aguardou do Brasil. E, profissionalmente falando, isso só traz também pontos positivos, né, para a minha carreira, e para a In-Out também, que é a minha empresa, que hoje eu tenho o prazer de dizer que ela é a nossa garota propaganda, né? E isso traz para a gente, sem dúvida nenhuma, bastante credibilidade, né, Ariel? Porque você imagina que a nossa empresa transaciona recursos, então os clientes é uma parte sensível, né, do ser humano, que é o recurso da pessoa que a gente está transacionando. Então a pessoa precisa confiar na gente, ela precisa saber que a gente que trata-se de uma empresa séria, que é consolidada no mercado, que já tem 21 anos de existência e tudo mais, mas quando você tem, né, uma pessoa como ela, que é uma pessoa pública, que tem muita coisa a perder no que diz respeito à imagem, colocando a cara dela na frente do negócio, gera uma credibilidade. Então, eu já tive diversos clientes
que entraram em contato por conta dela ser a garota propaganda e que vem através dos veículos de mídias sociais dela, né? Eu já tive cliente que ligou para mim e falou assim, olha, eu já fui indicado, tem algumas empresas aqui que me indicaram para fazer o câmbio e tudo mais, mas eu vou fazer com você porque você é marido da Nive Stelman, então eu sei que aí é uma empresa que não vai me trazer nenhum problema. Então, quer dizer, só ponto positivo, né? O fato de eu ter ela hoje como minha aliada, minha sócia e nossa garota propaganda. Que bacana. Marcos, conta um pouquinho como é que foi a adaptação familiar nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que os Estados Unidos é muito bom, na minha opinião, tem muito mais coisas positivas, mas não é o paraíso, né? Tem coisas que exigem uma adaptação e que não é para todo mundo. Quer dizer, eu acho natural que de repente tenha famílias, tenha pessoas que não se adaptam, mas conta um pouquinho como é que foi essa experiência para a sua família. Então, na verdade, quando a gente veio, Ariel, a gente já estava realmente muito decidido. No primeiro momento, por uma decisão dela, a gente deu entrada no visto, voltou para o Brasil. Quando chegou no Brasil, me deu um frio na barriga muito grande. Eu falei, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu vou me mudar, vou tocar a empresa de longe, será que isso vai ser bom? Não vai? Vai dar certo? Não vai? Né? E, bom, eu falei, não, mas vamos experimentar, porque foi o acordo que eu fiz com a minha esposa e tudo mais. Mas aí, quando foi chegando mais próximo, que eu vi que o visto foi aprovado e que aí não tinha mais jeito, eu tinha que vir mesmo, eu passei a gostar tanto da ideia de vir que no dia da entrevista lá com o cônsul, ele perguntou que dia que vocês vão para os Estados Unidos. Eu falei assim, amanhã, se o senhor permitir. Ele, então, bem-vindo aos Estados Unidos. E viemos. E viemos. E quando a gente chegou aqui, a gente então já estava assim, eu e a Nívia, tá? Nós já estávamos com a ideia muito consolidada, né? E a gente estava muito animado para enfrentar esse desafio, porque nunca vai deixar de ser um desafio para ninguém, por mais consciente que você esteja, por maior planejamento que você faça, porque isso é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que quer se mudar para cá, se planeja, porque o planejamento ele vai ser importantíssimo para não frustrar a sua decisão, né, e não fazer dar errado, né? Então, se você se planejar, já vai ser um desafio, sem se planejar, então nem se fala, tá? Então, mas conosco, viemos e a adaptação minha e dela foi muito fácil, por conta da gente estar muito, na época, animado e querendo muito enfrentar esse desafio. Para as crianças, né, eu diria o seguinte, a nossa pequenininha chegou aqui com 3 anos de idade, né? Então, é fácil ela se adaptar, mas, de certa forma, para ela, eu me lembro de ela chegar da escola e falar que não queria voltar mais no dia seguinte, triste, não estava muito feliz. Aí a gente, mas por que, filha, que você não quer ir para a escola? A escola é tão legal. Não, porque ninguém gosta de mim na escola, né? Aí você fala, mas como não gostam de você? Eu falo com as meninas, mas as meninas não me respondem, né? Porque você imagina o seguinte, uma menina de 3 anos de idade, como é que ela vai entender que ela está falando em português, porque ela ainda não fala inglês, e as meninas não respondem porque não estão entendendo o que ela está falando. Então, quer dizer, até que ela começasse a falar o inglês e tudo mais, ela teve um pouco de dificuldade ali na adaptação inicialmente, mas depois ela voou, claro, né? Uma menina de 3 anos de idade, sendo alfabetizada aqui em inglês, ela veio falando português, a minha filha hoje fala um inglês que é de dar inveja, né? O inglês dela é um inglês americano, um inglês perfeito e tal, e não perdeu o português, graças a Deus, ela fala português perfeito também, porque a gente fala português em casa, né? Já o mais velho, ele teve uma adaptação bem fácil também, bem simples, porque chegou, já fez uma amizade muito fácil. A gente também tem a vantagem aqui, no caso, onde a gente escolheu para morar, que tem uma comunidade brasileira grande, né? Então, a gente fez muitos amigos. Obviamente que o desafio ele é muito grande, por você ficar longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do seu dia a dia, que você está acostumado e tudo mais, e aqui acaba que os amigos se tornam um familhão, né? Vamos falar assim. Então, isso ajuda muito. E com relação aos negócios, no primeiro momento eu tive inseguranças, claro, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí eu até pensei, quando cheguei aqui, que tipo de negócio que eu ia me envolver para poder gerar renda e tudo mais, ter aqui renda em dólar, aquela coisa toda. Mas aí, no meu negócio, eu tive a felicidade de entender que seria mais vantajoso eu abrir um braço da operação aqui, porque existia uma demanda muito grande, né? Ao invés de eu querer inventar roda, né, e acabar entrando num negócio que eu não tinha, às vezes, a experiência
necessária para tocar, e acontece às vezes, né, com pessoas que vêm aqui, entram em negócios que não entendem, porque acham que vão fazer aquilo, mas o mercado brasileiro ele é muito diferente do americano, mesmo se tratando do mesmo mercado, é diferente, tem que estudar o mercado, tem que entender as diferenças de cultura, de margens, de tudo, mas no meu caso eu tive a felicidade de fazer o meu business aqui dar muito certo, né, porque felizmente a demanda para o nosso negócio aqui ela é muito grande, eu acabei conseguindo tocar a mesma operação aqui e fazer ela dar muito certo, né? Obviamente eu tive que investir em tecnologia para conseguir tocar a operação de longe, né? Tive que ter um líder lá no Brasil no primeiro momento, me ajudando a tocar a operação, né? E depois a coisa foi só evoluindo, e hoje eu posso te falar que a minha família ela está 100% adaptada, 100%, assim, a gente tem a certeza absoluta de que foi a decisão assertiva, né, da nossa vida, né? A empresa cresceu bastante aqui, e é isso, estamos aí com os desafios vencidos, mas sem dúvida nenhuma houveram desafios, mas que foram, no nosso caso aí, desafios que a gente conseguiu vencer com alegria e com bastante êxito, vamos falar assim. Que bacana. Marcos, você diria que hoje a operação, digamos, do braço americano da sua empresa, ela se tornou maior do que a operação no Brasil ou ainda não? Não se tornou maior pelo seguinte: a gente no Brasil, a gente tem um volume muito grande de pessoas jurídicas, né, que desde sempre operam com a gente, e que aí são operações de volumes muito grandes, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha de 70% a 80% da carteira pessoa jurídica e 20%, 30% pessoa física. E hoje esse número ele inverteu. Por quê? Porque a quantidade de clientes, pessoas físicas que entraram na nossa estrutura foi gigantesca nesses 8 anos, né? Não perdemos as pessoas jurídicas e não deixou de entrar clientes novos, pessoas jurídicas. Mas a velocidade e a quantidade de pessoa física ela é tão maior que o número hoje ele inverteu. Então, hoje a gente pode dizer que tem 30% da carteira de pessoa jurídica e 70% de pessoa física, né? Só que aí é aquele negócio, a pessoa jurídica, ela tende a operar volumes muito mais expressivos, apesar de que temos clientes pessoas físicas muito grandes, e às vezes muito maior do que muita pessoa jurídica, e que operam também volumes muito grandes, mas não chega a ser uma operação, vamos falar assim, em quantidade de operações, quantidade de clientes está maior, mas em faturamento não chega a ser maior ainda. Entendi, que bacana. Marcos, eu sei que você é um esportista assíduo, que gosta muito, digamos, de praticar ciclismo e outros esportes. Que você comentasse um pouquinho a importância disso para o Marcos empresário, para o Marcos pai de família, a importância dessa relação do esporte e do cuidar da saúde. Nossa, isso então você tocou num ponto que realmente eu gosto muito de falar, porque o esporte para mim assim, eu realmente gosto muito de fazer esporte, porque o esporte ele é vida, né? Ele equilibra a gente de uma forma assim que é impressionante. Então, assim, eu sempre fiz esporte a minha vida inteira, tá? Desde de criança, eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? E aí fiz muitos anos de jiu-jitsu no Brasil. Depois, aí como eu sempre tive muita tendência a engordar, e sempre tentei me manter em forma, então eu sempre fiz muito esporte aeróbico. Então, durante muitos anos eu corri, né? Eu corria, fazia corrida na rua mesmo no Brasil, esteira, em academia, aquela coisa toda, porque em um determinado momento eu deixei de fazer o jiu-jitsu, nem me lembro por quê, algumas questões, acho até de tempo e tudo mais, mas a academia eu sempre mantive ali, e sempre mantive um aeróbico. Só que em um determinado momento eu tive um problema por conta da corrida, que eu tive uma fasciite plantar, que é uma dor que começou a dar no pé, e aquilo ali foi muito crítico. Eu demorei muito para curar, fiquei 1 ano mais ou menos ali com aquela dor, fazendo fisioterapia e tudo mais, até conseguir curar, e aí eu entendi que se eu voltasse a correr, poderia voltar aquilo ali também. E como eu sempre tive, né, essa questão de preciso fazer um esporte, preciso fazer esporte aeróbico, né, porque eu gosto de comer bem, eu gosto de tomar um bom vinho, aquela coisa toda. Então, ou seja, no meu caso, que tenho tendência a engordar, se eu não fizer o esporte, complica, né? Então, acabei que na época que eu tive problema no pé e deixei de correr, eu falei, vou comprar uma bicicleta, né? Isso eu ainda morava no Brasil,
tá? Deve ter mais ou menos aí em torno de uns 10 anos atrás, tá? 10 para 11 anos. Aí eu falei, vou comprar uma bicicleta. Só que eu não sabia que a tal da bicicleta era um vírus que entrava na corrente sanguínea nossa e não saía nunca mais, né? Porque a corrida eu gostava de correr, mas a bicicleta foi um vício, assim, foi algo assim que mudou até a minha vida. Posso falar que mudou a minha vida, porque se tornou algo assim que não é só um esporte, não, é uma paixão, né? Então eu me tornei um apaixonado pelo ciclismo, até cheguei agora, recente, com os meus filhos, voltei para o jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, mas tive que parar. Tive que parar porque acabei tendo uma tendinite crônica num dos braços aqui, porque 50 anos de idade, né, não é mais 25, né? Agora estou com 51. Então, quer dizer, não é mais 25. E aí, até fui ver o que eu tinha, o médico falou, cara, o que você tem é uma tendinite, porque pensa o seguinte, o tendão de um cara de 20 anos é uma corda. O tendão do cara de 50 anos é a corda desfiada. Entendeu? E aí não tem jeito, isso aí pra você curar e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar só no ciclismo mesmo, porque o ciclismo não me traz nenhum tipo de problema no meu físico. O jiu-jitsu, realmente, eu tive que parar, né? Não consegui dar continuidade lá, mas eu estava mais por causa dos meninos, né? Mas o ciclismo é algo que eu consigo fazer e eu faço hoje, assim, em torno de 4 a 5 dias por semana que eu treino, e treino sério, né? Eu tenho coach, acordo 4h30, 5 horas da manhã para poder fazer meu pedal de madrugada, que eu gosto, porque tem menos movimento, aí eu chego no trabalho no horário bom. Não pedalo todos os dias, porque descanso é treino, e a gente tem que descansar o corpo, tem que fazer a coisa de uma forma inteligente, né? Para que possa ser benéfico para a saúde, porque senão nada em exagero é bom, nem esporte, né? Então tem que ter equilíbrio, tem que fazer na medida certa. Só que eu te falo o seguinte, Ariel, é algo que me equilibra como um todo. E aí, falando do benefício do esporte na minha vida profissional, é total. Porque às vezes, por exemplo, o meu mercado é um mercado extremamente desgastante, tá? É um mercado que existe um estresse diário muito grande, aí principalmente no braço aqui da Flórida, que o volume de pessoas e de operações que a gente faz é muito grande. Então eu falo com muita gente todos os dias, né? Então isso daí gera um desgaste, porque eu não gosto de deixar ninguém esperando, eu não gosto de deixar de atender ninguém, eu não gosto de deixar de falar com ninguém. Então aquilo me gera às vezes uma ansiedade, porque eu fico preocupado se estou demorando para responder um cliente ou outro e tal, aquela coisa toda. Claro que eu tenho equipe que me ajuda muito nisso, tem tecnologia que me ajuda muito nisso, mas ainda assim eu gero essa preocupação e o esporte ele me traz esse equilíbrio, me traz uma condição de lidar com isso melhor, administrando melhor ainda a minha ansiedade nesse ponto. E na família, então, nem se fala, né? Porque chega em casa ali e tal, minha esposa hoje, ela me apoia demais, né? Quando eu quero, por exemplo, amor, eu quero viajar, fazer uma prova, alguma coisa, tudo. Ela me dá todo o apoio, que ela sabe a importância daquilo para mim, como homem, como ser humano e para a minha saúde também, né? Então, só traz benefício, né? Se você, obviamente, como eu falei, não exagerar, fizer com a medida certa, só traz benefícios, né? Para a saúde e para a mente. Legal. Marcos, a gente já está quase caminhando aqui para o encerramento. Queria te ouvir falar, e a gente está com a mesma idade, e pelo menos eu já começo a pensar um pouco em legado e em o que a gente, de alguma forma, vai deixar enquanto exemplo de vida. Queria te ouvir um pouco em relação digamos, compartilhar suas experiências de vida com alguém mais jovem, com seus filhos. Que tipo de conselho que você tem dado ou que você poderia compartilhar conosco aqui para conselho realmente de vida para um jovem que está crescendo hoje nesse mundo tão mais complexo? Então, até falando dos meus filhos, hoje os dois estão trabalhando na empresa, tá? Eles estão já comigo ali para que a gente possa construir, para que eles possam me ajudar a dar continuidade à construção da nossa história e desse legado e tudo mais. Mas o que eu diria é o seguinte, o mais bacana, na minha opinião, é tudo que você se propor a fazer, você se propor a fazer bem feito, tá? Bem intencionado e da maneira correta. Porque dessa forma, com essa receitinha de bolo, na minha opinião, a chance de dar errado, ela é mínima, né? Ou seja, se você está bem intencionado, quer fazer um trabalho sério,
né, quer construir realmente, deixar um legado e ser luz na vida das pessoas, né, propósito. Então, por exemplo, o meu trabalho, que é transferir o recurso das pessoas, né, eu penso, assim, não é, a minha questão não é só vender a operação de câmbio, é vender a operação de câmbio com seriedade, com segurança, com agilidade, passando para o cliente, né, e para a pessoa que está confiando ali no seu trabalho, é a certeza de que a operação vai ser concluída com êxito e que, no fim do dia, ele vai realizar o sonho dele. Né? Porque transferir, às vezes, vamos falar do mercado imobiliário aqui americano, quantas famílias que eu pego, que às vezes estão vendendo o seu imóvel no Brasil para comprar o seu imóvel aqui nos Estados Unidos, né? Ou comprar sua casa de férias aqui nos Estados Unidos. Então, são verdadeiras realizações de sonhos, né? Então, acaba que a gente se torna importante no processo. Então, quando você está bem intencionado e tem paciência com a pessoa que está confiando ali naquilo, seja lá qual for o seu trabalho, seja lá qual for o seu mercado, né? Se você tem paciência com a pessoa que está te procurando, que está buscando, que está confiando aqui naquilo que você faz, né, no seu trabalho, e te prestigiando, né? E você tem a visão de que você pode ser importante no processo daquela pessoa, na entrega que você está fazendo, com seriedade, com honestidade, da maneira correta, focando no fim do dia, você ser luz na vida daquela pessoa, eu acho que isso é um legado bacana que você vai poder deixar, né, e trazer realmente esse propósito de poder, no fim do dia, ser, assim, ser luz mesmo na vida da pessoa que está confiando assim, no seu trabalho. Excelente, Marcos. Encerrou com chave de ouro. Obrigado. Te agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que você compartilhou muita coisa aqui, muito valiosa para quem nos assiste. Fica de novo o meu agradecimento e deixo aberto para você dar aqui palavras finais. Não, então, eu que queria agora agradecer, Ariel, pela oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu peço desculpa porque eu falo muito, então você me faz uma pergunta, eu gosto de responder direitinho mesmo aquilo que você perguntou, sem deixar nada escapar. Acabo falando muito, mas a intenção sempre é de coração aberto aqui, poder passar o nosso melhor, né, para você e para as pessoas que vão nos assistir. Então, mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite, foi muito bacana. Sempre que você precisar, eu estou à disposição, né? Para mim foi uma honra aqui participar desse bate-papo com você. Muito obrigado, Marcos. Bom, aqui encerramos mais um episódio do Conexão Global. Compartilhe, comente e transmita para quem você acha que pode se beneficiar desse episódio. Muito obrigado, te vejo muito em breve no próximo episódio.